Olá pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula de dosimetria das radiações do nosso curso superior de tecnologia em radiologia aqui do IFSC. Hoje o assunto é semicondutores. Então, já foi visto dispositivos passivos, alguns dispositivos ativos. E por que isso? Porque a gente precisa, né, enquanto trabalhadores da radiação, ou trabalhadores com a radiação, ver a presença, entender a presença da radiação no ambiente, já que, né, a gente sabe, a gente não vê, não sente cheiro, não sente na pele, etc. Então, é importante a gente saber a presença. Tem que ter as condições necessárias para medir e avaliar, por isso que a gente tem vários dispositivos diferentes, cada um para o seu uso mais adequado, ou eventualmente até por questão de custo. E a gente está vendo então a série, agora terminando com os semicondutores, dos dispositivos ativos. Eles são chamados ativos, é um conceito de engenharia elétrica, porque precisam especificamente de energia elétrica para funcionar, para captar a radiação, transformar a radiação, enfim, medir a radiação. Diferente dos passivos, que a gente desabsorve, né? Na verdade, eles não absorvem, eles interagem com a radiação e tem uma capacidade de memorizar essa interação, ou seja, não perder essa interação, que é justamente pela liberação dos elétrons e captura em armadilhas e assim por diante. Então, os passivos, eles têm essa capacidade, digamos, de memorizar filme, TLD, SL, e depois você, claro, vai usar energia elétrica para ler eles, né? Para fazer todo o processamento químico, a questão física ali do calor e assim por diante. Já os ativos, eles precisam de energia elétrica, porque você basicamente também vai ionizar os átomos, mas esse elétron vai ficar livre por algum instante, muito rápido, e vai desaparecer no sentido que ele vai voltar a um átomo, enfim, que está com vaga, né? Que também perdeu seu elétron, vai ter uma troca ali de cadeiras, o elétron sai de um, vai para o outro. Só que se você no meio do caminho não capturar esse elétron, não conseguir fazer com que ele circule, gere uma corrente ou uma carga acumulada e aí você meça, você perde. Então ele vai interagir, vai liberar o elétron e esse elétron vai andar um pouquinho e vai se acomodar de novo. Então, se você não medir, seja no gás, por exemplo, que daí você força o direcionamento desse elétron para um ânodo, para a gente capturar e medir a corrente, ou acumular no capacitor para ver a carga total, ou então no cintilador, que você vai liberar o elétron vai circular ali nas moléculas, ali no material cintilador, e vai liberar luz, essa velocidade, essa energia que ele tenha cinética vai ser transformada em luz, aí você vai medir a luz, detectar a luz, medir a luz. Então, para medir a luz, você precisa de energia elétrica, diodo, fotomultiplicador, o que for. Já os semicondutores que a gente vai ver também funciona mais ou menos semelhante aí à câmara de gás, porque também vai liberar elétrons e você vai medir a corrente elétrica. E com isso, como você tem dispositivos elétricos ali funcionando e tudo acontece instantaneamente, você libera o elétron libera a luz, você mede a luz, ou você libera o elétron é capturado, você tem essa funcionalidade do dispositivo ativo de medir instantaneamente a radiação, diferente do TLD, filme e assim por diante. Isso é muito bom. Lembrando que os dispositivos ativos que a gente já viu, né, câmara de gás, os cintiladores, orgânicos, inorgânicos, líquidos, sólidos, etc. E hoje nós vamos ver os semicondutores. Tá? Então tem muitas possibilidades de se medir a radiação de acordo com os fenômenos físicos que a radiação faz em cada tipo de material, cada tipo de molécula ou átomo, enfim. Bom, semicondutor é uma palavra, né, que significa um elemento ou um conjunto, né, porque você pode ter dois, três átomos para fazer um dispositivo semicondutor, em que ele, ao mesmo tempo, ele é isolante, ou ele naturalmente é um isolante, não conduz energia elétrica, mas sobre algumas condições você transforma ele em condutor, você controla a condução de eletricidade nesse elemento. Como lá na década de 40, lá depois da guerra, né, lá da Segunda Guerra, surgiram esses semicondutores,
eles foram chamados de estado sólido porque antes disso se usava válvula. Tá? Então, como era válvula, tinha vidro, tinha fio, vários fios, tinha grade, era uma coisa, quase que um trabalho de relojoeiro para construir uma válvula e fazer ela funcionar corretamente. No momento em que você começa a trabalhar com simplesmente pedaços de pedra, pedaços de cristal, né, bem pequenininho, e cria isso, um sistema que substituía as válvulas, que eram grandes, pesadas, enormes, esquentavam muito, etc, etc, e tinham muitos problemas, né, de funcionamento, eles chamaram então de estado sólido. Tá? Foi uma nomenclatura que foi dada até hoje, se fala muito em engenharia elétrica, em computação, etc, a questão do estado sólido, né, semicondutor, estado sólido. Bom, muito usado inicialmente o germânio e o silício, como dispositivos que substituíam as válvulas, tá? Tanto na parte de amplificação, como na parte de abre e fecha, né, o circuito, deixar passar ou não a corrente elétrica, assim por diante. Então, germânio e silício são, digamos assim, os semicondutores naturais, né, os mais usados e que facilmente eles são isolantes, mas pode se transformar em condutor conforme você constrói eles. Já na década de 50, né, além de ser usados em circuitos de amplificação de sinal no primeiro momento, depois foi para a questão digital, né, dos chips, dos processadores, dos computadores, também já na década de 50 se testou alguma coisa como um medidor de radiação. Outra coisa também que a gente vai ver é que logo no início, para realmente funcionar como um bom medidor de radiação confiável, uma boa medida, os semicondutores, os detectores que funcionavam como semicondutor para medir radiação, eles precisavam operar em baixa temperatura. E baixa temperatura aqui é menos 170 graus, tá? Nessa faixa, menos 180, menos 200 graus, etc. O que tornava eles difícil de uso, caro, etc., porque eu tinha que manter eles refrigerados. Hoje em dia já é comum ter semicondutores germânicos silício que operam a temperatura ambiente. Tá? Então isso facilitou muito o seu uso e hoje é comum ter então, detectores. Então aqui só lembrando a questão o que é um condutor. Então, condutor é quando os elétrons que estão aqui na banda de valência vão fazer as ligações moleculares, eles, ao mesmo tempo, eles fazem a ligação, mas eles estão livres aqui na banda de condução. Então, a gente diz que se sobrepõe as energias aqui necessárias para o elétron sair da banda de valência para a banda de condução, se sobrepõe, então eles estão praticamente sempre em condução e também fazendo as ligações. Já os isolantes, o que acontece? A banda de valência, onde os elétrons estão aqui presos nos átomos, né, o seu núcleo, e a banda de condução estão muito longe. Então, para esse elétron sair daqui e virar um elétron livre, você tem que dar muita energia. Por exemplo, energia térmica normal de temperatura ambiente, 25 graus, não é o suficiente. É suficiente para um condutor. 20 graus, 25, 0 graus, 5 graus negativos, tudo é suficiente para um fio, que é metálico, se tornar condutor ou já ser um condutor naturalmente. Já para isolante, não. Tá? Mas você pode quebrar essa isolação, digamos assim, com altas energias, altas diferenças potenciais. Então, por exemplo, um raio que tem milhares de volts de diferença pode quebrar um isolante e fazer com que o isolante conduza, porque você tem uma grande diferença de potencial que pula, né, ou que vence essa barreira. Já no caso dos semicondutores, você tem uma pequena banda de separação entre os dois, chama-se gap, né, de espaço entre um e outro, ou fresta, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Você pode naturalmente, por exemplo, com uma pilha elétrica, uma pilha de 1,5 volts, você consegue dar energia para os elétrons saírem da banda de valência e irem para uma banda de condução. Então, você consegue uma pilha, 1,5 volts, até menos, tá? O germânio mesmo, acho que é 0,3 volts, você dá essa energia suficiente para o elétron que está aqui ir para a banda de condução, ok? E aí também a questão da radiação X, por exemplo, uma fóton gama vinha aqui e também dá essa energia para o elétron ir para a banda de condução e com isso ele se tornar livre e
Se eu tenho muita radiação, muitos elétrons livres, eu tenho uma corrente elétrica a ser medida. A diferença aqui entre o cristal cintilador e o detector de cintilação e um semicondutor. A questão é que você tem uma conversão indireta, ou seja, a energia do fóton, poderia ser uma partícula alfa ou beta, libera um elétron e esse elétron, ao circular no cintilador com alta energia, ele vai liberar luz. Só que a circulação do elétron e a própria luz emitida podem se espalhar. Então você tem aqui, como se fosse lá, pixels detectando várias possibilidades de contabilizar essa luz. Então essa luz desse elétron aqui, dessa radiação X que chegou, pode ser contabilizado como sendo nesse quadradinho, pode ser nesse, pode ser nesse. Então você tem um espalhamento natural, claro que isso aqui é questão de menos de milímetros, décimos de milímetros, não nada também que seja um grande borramento, mas enfim, você quer que a radiação X seja detectada nessa posição e ela é detectada alguns micrômetros longe da posição original, né? E aí você tem um fotodiodo, por exemplo, se você quiser fazer algo pequeno, ou se é algo grande, como um cintilador de gama-câmara, né, do SPECT ou de PET, da medicina nuclear, você pode ter uma fotomultiplicadora. Ou você pode ter uma coisinha tão pequenininha aqui como algo para botar no relógio, no celular, né? Hoje em dia tudo é miniaturizado. Já no semicondutor, a vantagem é o seguinte, você precisa energia elétrica, então você precisa, poderia ser uma pilha aqui de 1,5 volt, você tem que naturalmente, por exemplo, colocar o positivo aqui, o negativo, ou vice-versa, então você precisa criar o campo elétrico, assim como na câmara de ionização, ou na câmara de gás. Quando o elétron ele é liberado, ele, como o campo elétrico ele é perpendicular aqui, são linhas retas, o elétron só pode andar em linha reta, o elétron não vai sair atravessado, então não tem espalhamento de radiação, ou a informação aqui, a radiação X sai aqui e é detectada lá no outro canto, não. Então, o elétron ele vai andar em linha reta aqui, paralelo à linha do campo e perpendicular as placas aqui de medida, né? O readout electronics, ou seja, a eletrônica de leitura, que vai ler a informação, que vai ler a corrente elétrica. Então, essa é uma grande vantagem do semicondutor. É mais caro, mas tem, se você quisesse uma super precisão aqui, você teria que usar o semicondutor. O cintilador também é muito bom, tem muita precisão, tem muita qualidade, né? Como eu disse, essa diferença aqui, esse borramento é micrômetros, é coisa pequenininha, que mesmo numa imagem, coisa não vai ser exatamente notada. Mas, enfim, é um processo que a gente tem que saber que tem espalhamento. Principalmente esse cintilador é mais alto. Quanto mais alto, mais grosso, mais espesso for o cintilador, mais longe o elétron pode caminhar ou a luz pode caminhar. Então, em vez de fazer a imagem exatamente aqui embaixo, ela pode gerar uma luz aqui e essa luz, enfim, espalhar. Já no semicondutor, não. Em qualquer lugar que ele marcar, que ele liberar o elétron vai em, no caso, perpendicular às placas, né? Ele não vai sair andando maluquinho para qualquer lugar. Então, aqui, uma diferença aqui da vantagem do semicondutor. Como a gente tinha conversado, ele tem uma largura de banda proibida também, que se fala em português, né? O gap, né? Uma banda proibida, ou seja, o elétron ou está na banda de valência ou está na banda de condução, ele não pode ficar no meio do caminho. Normalmente pode ser dessa ordem de 1.12, 1, 0.7, 0.3, enfim. Então basta eu ter essa energia que ele pula de um lado para o outro. Isso faz com que quando a energia da radiação incide, e é de milhares de eletronvolts, né? 10 mil, 50 mil, 100 mil eletronvolts, você consegue liberar também vários elétrons, né? Então, um raio-x, um fóton de X, pode liberar milhares de elétrons. Isso é bom porque há uma amplificação natural, daí a eletrônica para medir, etc., fica melhor. Além do que, você consegue medir também a energia do fóton que chegou contando os elétrons, assim como no gás. Outra vantagem, então a gente falou ali sobre os semicondutores e os cintiladores, com relação aos gases, às vezes, para você liberar um elétron, e automaticamente se você libera o elétron, você cria uma lacuna, né? Fica um buraco no átomo,
pode ser da ordem de 30 elétron-volts, por exemplo. Aí depende do gás, da mistura, várias coisas, mas é um número assim para a gente ter em mente. No caso do semicondutor, você, para liberar o elétron, você utiliza ou necessita da ordem de 3 elétron-volts, 3,6, enfim, né? Depende do gás, etc. Então, o que acontece? Você libera muito mais elétrons, então, de novo, você tem uma corrente elétrica muito maior, muito mais fácil de ser medida. Por outro lado, um material sólido, que é o semicondutor, é um cristal, é uma pedra, ele é muito mais denso que o gás. Porque o gás, para você aumentar a densidade, teria que aumentar a pressão, etc. E tem problema do invólucro, né? A carcaça ali, a câmara de ionização, tem que aguentar uma pressão mais alta, né? Isso é comum, se usa pressão. Por exemplo, câmaras de gás que já foram usadas na tomografia tinham 30 atmosferas de pressão. Então, vocês imaginam, né? A atmosfera normal que a gente vive aqui é medida uma ATM, né? Uma medida de atmosfera. Já na câmara de gás, usada na tomografia, nas antigas, né? Hoje não se usa mais, era de 30 atmosferas, depois a Toshiba chegou a fazer um dispositivo para ter mais eficiência de 60 atmosferas. Então, tudo isso para quê? Para aumentar a quantidade de gás lá dentro. O volume era o mesmo, você aumentava a quantidade de gás, aumentava a pressão. Para quê? Para justamente ter mais moléculas, mais átomos para interagir com a radiação. E isso você consegue naturalmente pelo semicondutor ser um cristal, ser uma pedra, né? Um sólido. Então você já tem uma grande quantidade de átomos, e aí elétrons para ficarem livres, por centímetro cúbico, enfim, por unidade de volume. Isso dá um grande LET, né? Uma grande transferência linear de energia, da ordem também, depende da radiação, depende do material semicondutor, mas para a gente ter um número da ordem de 3 milhões de elétron-volts por centímetro. Isso significa o quê? Que eu, com 1 milímetro de semicondutor, né, com uma, digamos assim, uma pastilha, né, de 1 milímetro de semicondutor, eu consigo, se é 3 MeV, né, por centímetro, cada milímetro atinge 300 keV. Então, eu com 1 milímetro, uma coisa bem fininha, eu consigo, por exemplo, detectar radiação X. Já é o suficiente para detectar radiação de 100 keV, já que ele aceita até 300 keV por milímetro, ou 3 MeV por centímetro. Então, o que acontece? Se eu tivesse 1 milímetro de gás, simplesmente, possivelmente eu não ia conseguir medir radiação X. Por quê? Porque é tão pouco gás que a radiação ia passar e não ia conseguir interagir ali e liberar o elétron para ser medido, etc. Além do que construir uma câmara de gás de 1 milímetro, digamos, de gás mesmo, mais as paredes, mais o fio ano do que ali no meio, coisa é uma mecânica de precisão muito complicada. Você já consegue com o semicondutor. Então, isso é uma das grandes vantagens do semicondutor, é que você pode fazer os detectores muito finos. Então, você pode fazer tão pequenininho que pode botar num relógio. Seu relógio pode virar um detector de radiação. Tá? Não sei se existe, mas poderia ser feito. Existe sim, é algo do tamanho, por exemplo, de pendrive, que é colocado, né, como se fosse uma caneta dosimétrica. Isso existe, tá? Caneta dosimétrica, né, até chamam de caneta dosimétrica, porque você usa no bolso como uma caneta, então é o tamanho de um pendrive, aí com 1 ou 2 milímetros de espessura do semicondutor, claro, mais uma pilha ali de 2, 3 volts, as pilhas de relógio, e mais toda a eletrônica, você faz um detector de radiação que inclusive substitui, já está sendo testado, não, testado já foi, está sendo usado em alguns lugares, né, porque é um pouco caro, como substituto ao TLD, com a vantagem de que por ele ser semicondutor, ele ser um dispositivo ativo, você pode todo dia medir a dose. Você usa durante o dia, final do dia você vai lá, liga no computador, porque na verdade ele vem inclusive com uma conexão USB. Você liga no computador, lê a dose daquele dia, no outro dia você põe, né? Não precisa apagar, ele pode inclusive memorizar, ele tem memória. Você pode só ler todo dia, mas deixar aquela dose ser acumulada por um mês, por exemplo. No final do mês você lê de novo, vê. Então aí tem data, hora, tudo, enfim. Certo? Então, essa é a grande vantagem do semicondutor, é a espessura. Então, os semicondutores funcionam como se fosse uma câmara de ionização. O que é a câmara de ionização?
liberar elétrons e medir uma corrente elétrica. Só que em vez de ser gás, é sólido. E aí tem essa eficiência de detecção muito maior, porque tem muito mais átomos para interagir. Para aumentar o gap entre a valência e condução e ainda melhorar a capacidade de medir radiação, muitos semicondutores antigamente, principalmente para a área de pesquisa, né, não para você usar no dia a dia, eles eram resfriados a ultra baixa temperatura. O que acontece? Com isso, você aumentava a parte isolante do semicondutor, ele ficava, digamos, mais isolante, aí você tinha que colocar campo elétrico mais intenso para que esse elétron, quando fosse liberado pela radiação, ele pudesse circular, né, entre uma placa e outra mais rapidamente. Com isso, diminui o que a gente chama de ruído térmico. O que é o ruído térmico? O ruído térmico é isso. Os elétrons têm essa energia cinética por causa da temperatura, né? Porque, na verdade, o calor nada mais é do que a agitação dos elétrons, das moléculas, dos átomos. Então, se você está numa temperatura mais alta, significa que você tem mais calor, mais energia, os elétrons, os átomos estão mais agitados. E isso atrapalha na medição, porque você libera um elétron e você não sabe se você está contando aquele elétron que ele foi liberado pela radiação ou porque ele está se mexendo e se agitando por causa da temperatura. Então, baixa temperatura, baixo que a gente chama de ruído térmico, ou seja, esse movimento natural dos elétrons que você pode eventualmente medir, né, coletar lá, medir no ânodo, achando que ele é um elétron que está viajando por causa da radiação e não é verdade. Então, era muito comum, né, se usar esses semicondutores somente, como eu disse, praticamente para pesquisa, ou em casos muito especiais, porque tinha um grande problema que era esse aqui, né? O detector, eu já vi isso de um fabricante, né? Pessoalmente, quem não conhece, né? Olha, a primeira vez lembra da câmara de gás, quanto maior a câmara de gás, mais chance do fóton interagir, né? Então você pensa que o detector é isso daqui. Não, na verdade o detector ele está aqui na pontinha, ele é uma pastilha, uma moedinha que está aqui dentro, né? Ou aqui, enfim, que é o detector. O resto, tudo isso daqui, que pesa 20, 30, 50 quilos, duvidar, é uma garrafa térmica, digamos assim, onde você tem nitrogênio líquido, e esse nitrogênio, então, está a baixa temperatura, e ele gela, ou baixa temperatura, né? Tem até que chamam de dedo frio aqui, ou seja, ele não entra em contato com o detector, para não congelar diretamente o detector, né? Mas ele leva o frio, digamos assim, ou tira o calor do detector que está aqui em cima. Então, para você fazer uma medida pequena ou simples, você tem que levar todo esse instrumento aqui, né? Tudo isso aqui que pesa quilos e quilos, tá? Mas, como eu disse, é só para estudos mais aprofundados. Ninguém vai botar isso aqui no bolso, né? Porque não tem nem como, certo? Então, isso aqui é o detector. Outra coisa também, esses detectores é um pouco complicado. Até na época lá eu perguntei para a empresa se teria um detector desse, por exemplo, para 25 keV, que é mamografia, 50 keV. Ele disse, não, a gente só trabalha com 100, 200, 300 keV para cima, né? Ele até diz, tenho até um modelo aí que mais ou menos, não é muito confiável, mas daria para medir em torno de 25 keV, até porque por causa do frio da construção, toda essa capa aqui, né, que vocês estão vendo de alumínio, coisa, ela acaba bloqueando um pouco a radiação. Então, radiação baixa nem passaria aqui direito por essa capa, né, essa proteção, enfim, que tem de alumínio, de aço, enfim, o que for. Certo? Então, já por isso que ele diz, até tem alguns que poderiam medir em torno de 25 keV, por ali, 50 keV, mas não é muito confiável, tem um erro grande, 20, 30%. Acima disso, 100 keV, 200 keV, aí sim, o erro é 2, 3, 5%, porque daí é tudo calibrado, tá? Então, só para ver, às vezes a gente acha que o detector é a parte de baixo, né, e em cima é eletrônica, não. O dispositivo está ali. Também tem algumas técnicas de você tirar o detector do frio, digamos, está lá na geladeira, você tira, mede o que você quer medir por 5 minutos, 10 minutos, sei lá, no máximo, e depois devolve.
também tem algumas técnicas assim, tá? Quando você tem que fazer uma medida muito pontual, muito rápida, então você pode ter um detector que está gelado, aí você tira, não dá nem tempo de ele se aquecer com a temperatura ambiente, você faz uma, duas medidas e devolve, certo? Isso é usado, né? Não muito, mas é usado. Esse aqui, quando você tem que fazer algumas medidas, né, mais medidas por mais tempo, 15, 20 minutos, aí tem que usar esse tipo aqui, que também é carésimo, tá? Isso aí é 20, 30 mil dólares aqui, tem que estar trocando nitrogênio, porque o nitrogênio tem que evaporar, né? Não pode ficar líquido o tempo todo, ele vai evaporando com o tempo, cada 6 meses, alguma coisa, você tem que evaporar, porque apesar da isolação, o calor entra, né? Ou o frio sai, enfim, com o tempo. Então, de novo, como ele tem um princípio de funcionamento parecido com a câmara de gás, porque, ou seja, liberar elétrons e gerar uma corrente elétrica, só para ter uma ideia, você tem que a corrente aí é 10, 20 mil vezes maior que produzido por uma câmara de ionização de igual volume sensível. Ou seja, se eu tenho um detector semicondutor de 1 centímetro de espessura, uma câmara de gás de 1 centímetro de gás, né? Tem que ser mais ou menos o volume ali parecido, também gera muito mais corrente. Com isso, o que que você tem? Você tem um sistema eletrônico mais simplificado, foi o que a gente falou. A câmara de gás ela vai evoluindo na multiplicação dos elétrons, no sistema de avalanche dela, vai diminuindo a eletrônica, fica mais simples você medir. Uma coisa é você contar um elétron por vez e outra coisa é você contar 10 bilhões de elétrons por vez, né? Então é muito mais fácil você contar na quantidade do que contar um por um. Isso dá o que a gente chama de sinal ruído. Você tem muito mais sinal, muito mais informação útil do que ruído. Porque a câmara de gás também, pela própria temperatura ambiente que você está operando, os elétrons dentro do gás estão lá agitados e se movimentando, e alguns vão bater no ânodo. E aí você está contando aquele elétron e não sabe se aquele elétron ele é um elétron que veio da ionização pela radiação X, ou fóton gama, enfim, pode ser alfa, beta também, ou se veio da agitação natural dos elétrons, tá? Por causa do calor. Então você, por que a gente chama sinal ruído, quer dizer, não tem radiação chegando, mas eu estou medindo corrente. É o ruído, é a agitação térmica. Agora chegou radiação e eu estou medindo um sinal mais alto, né? Mas a radiação é constante, mas a minha medida varia lá 2, 3%. É o ruído. Quando você tem um semicondutor que gera muito mais elétrons por causa da radiação, então você está compensando o ruído. O meu ruído é de 10 elétrons, eu estou gerando 10 mil. 10 mil mais 10, 10 mil menos 10 é o ruído, é a diferença mínima. Outra coisa é você ter no gás, você está gerando 100 elétrons e aí você tem 10 da agitação térmica. Puxa, 100 mais 10, 110 é 10% de erro. 100 menos 10, 90, 10% de erro. Então, o ruído fica maior. Isso que é uma grande vantagem e a grande qualidade dos semicondutores, essa precisão. Aqui só lembrando, né, como é que é o mecanismo. Então, vem a radiação, libera o elétron sobe para a banda de condução e depois da banda de condução pode ter uma impureza aqui, então ele pode ter um espaço intermediário, por isso que o semicondutor tem que ser muito puro para evitar isso aqui, certo? Essa impureza que possa criar um nível intermediário, e aí no momento que ele está na banda de condução ele vai embora. Então veja, não tem ele voltar como tem no TLD e ser memorizado, né? Ou no filme que tem a prata, não, ele vai aqui para a banda de condução, vai embora e aí você captura ele como no gás. Por isso, para evitar aquela impureza, aquele nível energético que vai atrapalhar, tem que ter alta pureza. Homogeneidade. Então, se você tiver 2 ou 3 átomos, que às vezes é misturado, tem que estar tudo direitinho. Não pode ter um átomo de um lado, outro átomo do outro, metade de baixo de um jeito, metade de cima do outro, não. Materiais livres de defeito, uma espessura adequada, né? Muito fina também é ruim, pode se quebrar, muito grossa pode não capturar muito bem a radiação também. Tá? Ele tem alta sensibilidade, eficiência. Você pode fazer ele de grande volume, tá? Para que tenha chance de interagir. E
também a questão dos defeitos, evitar essa corrente de fuga que a gente chama, ou seja, eu só por ter a tensão lá de funcionamento, de transformar um semicondutor de isolante em condutor, isso já faz com que os elétrons ali fiquem assim, puxa, tem uma tensão aqui me chamando, eu vou para lá, não devido à radiação X. Então, isso aí chama-se radiação de fuga, também é outro erro. Uma coisa é o ruído, outra coisa é a radiação de fuga, corrente de fuga, né? Radiação da radiação X. Corrente de fuga que tem, certo? Então, isso é muito comum, inclusive no computador da gente, às vezes tem defeito, coisa que acontece é por causa disso, né? Tem lá num circuito lá de funcionamento, de vez em quando, porque aquece coisa, por algum motivo, ele dá uma corrente de fogo. Claro, isso é uma em 1 milhão, né? Não é por isso que o computador da gente trava, não. Mas eventualmente você pode ter algum problema. Assim, do nada deu. Pode ter sido algum probleminha de diferença de tensão ali, não deu 5 volts, deu 4,5, deu 5,1, mais o calor de estar funcionando muito tempo. Então isso pode, 1 em 1 milhão, acontecer. Tá? Isso acontece, é comum, é previsto isso. Tá? Então é importante não ter defeitos o semicondutor. Assim como para o chip do computador também não deve ter defeitos, porque ele também funciona com alta precisão. Aqui alguns materiais, então, como eu disse, silício e germânio puros e depois misturas. Então, eles foram vendo, bom, eu preciso não de um semicondutor para fazer chip de computador, que geralmente é o silício, mas eu preciso de um semicondutor que detecte a radiação, que seja bom para a radiação. Então, o telureto de cádmio, o iodeto de mercúrio, arseneto de galho, brometo de tálio, né? O iodeto de chumbo e o CZT, muito comum chamar CZT, são alguns detectores que foram testados, que são usados em algumas condições. Então, o número atômico médio dele, né? Claro, o silício não é médio, porque é o próprio, 1432 de germânio. Aí o cádmio, acho que é 52, o telúrio é. Telúrio não, agora já me esqueci. T, acho que é 48, outro é 52, tá? A média é 50. O mercúrio com iodo também, um é 50 e poucos, outro é 70 e poucos, tá? Na média dá 67, 32. Então, o número atômico médio. A banda ali, o gap para ele liberar o elétron, 1.12, 0,67, 1.44. Com isso aqui eu sei, se eu liberar 1.000 elétrons, é porque eu tinha um fóton de 1.000 elétron-volts, ou 1.120 elétron-volts, ou tinha um fóton de 670 elétron-volts, né? Essa é a ideia. E a energia para criar o par, né? 3,62, 2, 4, 5 e assim por diante. Então, são alguns valores aqui para a gente entender onde que o cientista lá, o fabricante, decide escolher um determinado material, enfim, uma molécula de semicondutor e outra para justamente ter mais eficiência num nível de energia, né? Vou para radioterapia com MEVs, então vou usar um tipo de detector. Vou para raio-x, que é keV, sem keV, 200. Vou para mamo. Então, detectores de mamo, existem detectores semicondutores para mamo e para raio-x convencional. Normalmente são detectores diferentes, justamente por causa do nível de energia, né? De 25 a 30 keV e outro de 50 até 120, 150. Então, são materiais diferentes. O silício germânio, em particular, eles são para melhor captura da radiação, eles são dopados com lítio, ou seja, você até cria uma certa impureza, mas é uma impureza controlada de lítio. E isso melhora a resolução, por exemplo, em 662 keV, ele tem um erro de 2 a 3%, ou seja, você gera fotos de 662 e pode medir os próprios 662, dizer que foi esse fóton, ou então pode errar em 2%. Então, vou 2% de 600 é 12, vou medir 650. O fóton é de 662, mas eu vou medir 650. Ou vou medir 670, alguma coisa assim. Então, esse é o erro que ele tem. Bom, então, no caso aqui, por exemplo, do silício germânio, eles têm problema de ruído térmico.
Ou seja, os elétrons deles estão muito agitados, muito soltos na temperatura ambiente. Então, você tem que resfriar o material, baixar lá a temperatura para menos 170, 200 graus. Outra coisa também é que o poder de freamento deles, ou LET, é relativamente baixo, porque são átomos, de uma certa maneira, com um Z um pouco mais baixo, silício, germânio em relação aos outros. Então, como ele tem menos prótons, menos nêutrons, menos elétrons, a chance de você interagir é um pouco menor do que se você tivesse os outros materiais ali que a gente falou. Então, em alguns casos, para espectroscopia ou espectrometria, ou seja, você descobrir o espectro do feixe, quer saber, tem fóton de 50 keV chegando, tem de 60, tem de 70, o de 70 é quantas vezes maior que o 50, quantos fótons eu recebi, então, todas aquelas curvas que a gente faz da radiação X, né, aquelas coisas que a gente está acostumado e tal, aquilo já foi medido, tem a parte teórica que foi calculada, mas tudo aquilo já foi medido, filtração, baixa, acaba com a baixa energia, aí você tem os fótons da radiação característica que foram medidos, etc. Então, isso chama-se espectroscopia ou espectrometria, medir o espectro, medir quais são os fótons ou quais são as energias que estão sendo transmitidas, tá certo? Então, em alguns casos, o silício e o germânio podem ser usados para espectroscopia, em outros, no caso, se você quiser trabalhar com energias da ordem de MeV, por exemplo, da radioterapia, eles já não são adequados, porque o fóton tem tanta energia que vai atravessar o silício germânio e não vai nem fazer cosquinha, não vai liberar nenhum elétron. Então, tem um certo limite, daí porque tentar outros materiais. Um dos mais usados, então, é o telureto de cádmio e o cádmio zinco, ou CZT. Como vocês verem, CZT não é sigla de qualquer coisa aí, de instrumento, de técnica, nada, é simplesmente a sigla dos átomos, que também não é carbono, né? Não é C de carbono, certo? Então, eles já podem ser usados, por exemplo, no PET, que trabalha com 511 keV, você tem que detectar quase que exatamente o 511, porque você tem radiação espalhada de 100, de 200, de 300, então você não pode capturar essas energias só de 511, tem que ser preciso. E também tem aqui no caso problema de espessura, que se fizer mais que 3, 5 milímetros de espessura, você pode ter problema na construção, ele ter defeito. Tá? Digamos assim, como se fosse um castelo de cartas que ele constrói até uma certa altura, um dominó, depois ele não se sustenta. Então, geralmente é usada então, para baixa energia e de 3 a 5. Outro uso também, aí sim, porque você tem energias mais baixas, é para espectro. Por exemplo, espectro já trabalha com Tecnésio, que emite a 140 keV. Então, dá para usar o CZT. Então, veja aqui alguns usos, né, do material semicondutor para a detecção da radiação. Aqui a gente tem os fótons, a energia dos fótons em keV, e veja aqui, por exemplo, a questão da espessura de 100 e de 300, 700 micrômetros. Veja, isso aqui é uma folha de papel quase, né? Menos de 1 milímetro. Então, veja, o preto aqui, então ele consegue detectar bem até 10, basicamente, né? 10 keV está aqui. 100% ele basicamente captura e mede. E já quando você chega aqui a 20, ele já mede bem menos. Vai medir talvez só 20% do que chega. Se ele já tem 700 micro, o dobro da espessura, ele já vai, esse 0,2 aqui já vai quase que para 30 keV. Aí você tem arseneto de galho, por exemplo, com 500 micrômetros. Vai aqui, passa do 20, vai quase ao 30 aqui com 97%. E vai, aproveitar o mesmo 20 aqui, ele vai até 80 keV com 20% de eficiência. Já o telureto de cádmio, com 2 milímetros, né, 2.000 micro, 2 milímetros, ele tem uma eficiência aqui da ordem de 45%, né, 0,45 a 160 keV. Então vejam aqui a questão da espessura, a importância da espessura. Veja, eu dobro a espessura, não significa que eu dobre a eficiência, ok? Mas eu melhoro a eficiência. E aí o material. Então isso aí está sempre sendo pesquisado, né, pelas empresas para fazer um equipamento de melhor qualidade
mais confiança, né, mais precisão na hora de medir a radiação. Um outro também muito usado, a gente vai comentar aqui, é o brometo de tálio, porque ele tem um alto número atômico e aí muitos prótons, muitos nêutrons, muitos elétrons disponíveis para a detecção, para interagir com a radiação X. Também, né, raios gamas de alta energia por ter poder de esfriamento muito alto, como eu disse, muitos núcleos, muitos elétrons ali disponíveis. Outra vantagem do brometo de tálio é temperatura ambiente, ou seja, ele tem um ruído térmico, como todos têm, tem radiação corrente de fuga, né? Não radiação, corrente de fuga, mas isso é aceitável para a temperatura ambiente. Então, se eu quero um detector portátil, um detector para botar no bolso, pequenininho, para esconder no relógio, para, sei lá, incorporar dentro do meu celular, né? Já que o celular tem medidor de temperatura, tem medidor de pressão, tem medidor de campo elétrico, campo magnético, né? A bússola que ele tem dentro é um campo magnético. O que mais que ele tem? Pressão, temperatura, GPS, tem várias coisas. Eu poderia botar um detector de radiação. Possivelmente o que eu ia botar? Talvez um brometo de tálio, já que ele pode ser pequenininho e pode trabalhar a temperatura ambiente do celular ali, 0 graus, 25, 40 graus, enfim, e portátil, tá? Quem sabe. Aqui uma comparação, no caso do coeficiente de atenuação, então veja, a gente volta lá para coeficiente de atenuação, seção de choque, etc., né, para entender por que o silício não captura tanto os fótons, né, não interage tanto, por causa do coeficiente de atenuação dele. O telureto de cádmio está aqui, quase igual ao brometo de tálio, e o brometo de tálio, então vejo que tem diferenças aqui. Aqui até ele perde um pouquinho nessa região, perde um pouquinho o coeficiente, mas ganha depois nas altas energias. Então, isso daí é que faz os pesquisadores, a partir do coeficiente de atenuação, por exemplo, ir atrás de materiais que possam ser melhor detectores de radiação. Não significa que ele tenha um coeficiente de atenuação mais alto que ele vai ser um bom detector de radiação, ok? Tá? Isso é importante. Então, eles veem que o coeficiente de atenuação é mais alto, então a chance de interação é mais alta, mas não significa necessariamente que ele vai liberar mais elétrons, que esses elétrons vão circular bem dentro do próprio material, que você vai conseguir capturar isso no ânodo, vai gerar uma corrente elétrica, você vai medir, etc, etc. Tem um monte de coisas junto disso, ruído térmico e tal. Mas o coeficiente de atenuação é um indicador inicial para escolher. Puxa, eu vou usar o silício ou o brometo de tálio. Bom, o brometo de tálio captura ou interage muito mais com a radiação. Então, eu vou tentar ver se ele funciona como um bom detector de radiação. Então, por essas características de coeficiente de atenuação, já há muito tempo ele é usado, tá, como detector, já foi testado desde 1949, mas o que notaram? Que o problema não era o brometo de tálio, mas a pureza na construção, né? Então, existem vários métodos de construção dos semicondutores, não só para ser detector, mas para fazer chip de computador, né, de celular, etc. Então, existem vários métodos. Por exemplo, você cria um gás, tá? As moléculas do brometo de tálio muitas vezes são criadas um gás, aí esse gás é liberado em cima de uma placa, e aí o gás, ou as moléculas grudam na placa e uma gruda na outra, então você constrói a pedra, né, o cristal semicondutor a partir de um gás, ou seja, a partir de moléculas que estão soltas no ar ali, né, no caso não no ar, não, no local, no ambiente fechado, e essas moléculas estão circulando e elas vão tipo colando, porque brometo com brometo se cola ali, se atrai, elas vão colando, vão se grudando, digamos assim, né, vão eletricamente ali, quimicamente, elas vão se juntando e vão, que a gente diz é o crescimento, né, crescer um semicondutor, por exemplo, ele vai crescendo, vai depositando camada de molécula por molécula, até que você tem uma certa espessura, ok? Então, aí o que acontece? Você tem que botar brometo de tálio, o gás brometo de tálio puro, não pode estar misturado com oxigênio, com hidrogênio, com nitrogênio, nada. Então, essas tecnologias foram sendo
desenvolvidas. Uma outra coisa também interessante, que o cristal tem que ser perfeito, né? Quem já viu pedreiro levantando parede, né? Já viu o cara vai botando um tijolinho a outro, aí parece que a parede tá retinha, assim, tá plana. Aí você olha de lado, você vê que tem um tijolinho um pouquinho mais para dentro, tijolinho um pouquinho mais para fora. Aí você olha de frente, você tem um tijolinho que botaram um pouquinho mais de cimento, ficou mais para cima, outro pouquinho mais para baixo, né? A parede às vezes tá um pouquinho assim. Depois tem que passar a tal da massa corrida para deixar, massa corrida não, o reboco, depois massa corrida para ficar retinho, né, no prumo. Então, isso também acontece com os semicondutores. Na hora de construir, uma molécula tem que encaixar direitinho na outra, certo? E aí o que acontece? Por exemplo, como isso às vezes tem uma espécie de uma mesa, uma chapa, né, enfim, uma placa que vai receber, essa placa não pode tremer, porque se ela tremer, quando o átomo ali, a molécula vai se encostar, ela pode encostar um pouquinho mais do lado, um pouquinho menos do lado e ficar torto. Tá? E esse tremer não é tremer de a gente caminhando e sair tremendo, batendo na mesa. Esse tremor não, é algo muito sutil. Então, o local onde geralmente são feitas essas fábricas, o correto, pelo menos, elas são feitas longe de estrada, mas longe assim, quilômetros longe de estrada, às vezes até mesmo de cidades, porque passa um caminhão lá, treme tudo. Aí é colocado uma super placa de concreto em cima de amortecedores, para se caso haja algum tremorzinho, o amortecedor, né? Amorteça, ou seja, não transmita para a placa de concreto, tem que ser pesada, para não se... Enfim, tem toda uma tecnologia para que o gás encoste ali na placa e não haja tremor nenhum para a construção sair reta. Tá? Então, tudo isso foi se desenvolvendo aos poucos, né, com a tecnologia de fabricação de semicondutores. E aí, claro, a partir de 80, 90, quando deu boom de computador e de tudo virar digital, tudo virar eletrônica, aí se voltou a pensar no brometo de talho como um bom detector de radiação. Certo? Então tá aqui o bromo, o talho, só para mostrar. Então isso aqui, tudo, esses ângulos aqui, né? Eles são ângulos, digamos assim, natural, essa construção, mas pode, como eu disse, no tremor, um talho aqui não se conectar e colocar um outro bromo, enfim, dá uma falha aqui, quase como se fosse uma rachadura. Vamos imaginar, a grosso modo, macroscopicamente, como se fosse uma rachadura. Então você não quer que o seu cristal tenha rachadura, no caso, imperfeição. Você não vai ver essa rachadura, mas é um defeito aqui nessas ligações, o ângulo entre as conexões, os átomos, que a gente aprende em química, etc., não é o correto, tá? Então, isso aí que faz. Aqui, o uso do brometo de talho. Então, um ameriço emitindo um fotogama de 59 Kelvin, ele tem o brometo de talho uma resolução de 10, ou seja, o ameriço sempre vai mandar 59, mas eu posso eventualmente medir 55, 62, 63, etc. Então, essa é a minha resolução, minha faixa de medida. Eu mando 59, mas eu vou medir entre 55, 54 e 65. Então, isso dá um erro de 16. À medida que eu vou aumentando, então, por exemplo, no cobalto 57, ele emite fótons de 122 keV, sempre, né? Porque é material radioativo. E eu consigo medir coisas aqui, eu vou dizer, olha, chegou um fóton de 110. Puxa, você mediu errado, o fóton é de 122. Ah, mas eu medi 110. Ah, chegou um fóton de 130. Ah, mas é cobalto, é 122, você mediu errado. Ou seja, o erro é em torno de 10%. Quando eu vou para o Césio 137, que emite 662 keV cada fóton, gama, brometo de talho, ele vai dizer, olha, chegou um fóton de 630, chegou um fóton de 690. Vou dizer, olha, você está medindo errado, porque o fóton é de 662. Mas esse é um erro de 5%, certo? Então, se ele mandar um fóton de 700, eu vou confiar de, olha, chegou alguma coisa de 700, de 690, 710, enfim, ele está me dizendo que é 700, mas tem uma faixa de erro. Mas não é o césio. Por quê? Porque se eu pegar o césio, que emite 662, eu medi 700, 700 menos 5%, dá 665 no erro máximo, né? Se eu tirar 5% de 700, que é 35. O césio é 662. Então, tem algum material radioativo junto com o césio, que não é o césio. Que é o césio. Então, isso é a espectrometria. Eu descobri quais são os fótons, quais são as energias. Ok? Então, o
brometo de tálio é muito bom para energias mais altas, né? 300 aqui, ou se eu considerar 10% um valor razoável, acima de 100. Então, se eu fosse usar, por exemplo, tomografia, que é na faixa de 120, 130, teria um erro de medida de 10%. Se eu fosse para o raio-x convencional, 80, 60 kV, já teria um erro da faixa de 15%. Se eu fosse para radioterapia, que é 600, depois tem um MEV, 2. Aí tem que ver também se ele vai responder bem a 5 MEV. Não significa que por eu estar aumentando a energia aqui, que se eu chegar a um MEV, 5, 10, 20 MEV, ele também vai responder bem. Não é bem assim. Mas alguma coisa aqui de medicina nuclear, de radioterapia, que um MEV, 2, dá para ver que eu teria erro aí da faixa de 5%. Isso aqui para mostrar, então, que cada medidor de radiação ele é feito para um determinado uso, ou para medir alfa, porque você não pode ter nenhuma barreira, senão o alfa não chega no detector, né? Então a própria construção, a carcaça do detector já bloqueia o alfa. O beta também ele pode ser bloqueado, então tem que ser uma estrutura um pouco fina. E mais ainda, então se for fóton, ok, de acordo também com a energia do fóton, dá para ter toda a carcaça ali que ele passa, né? Fóton, fóton gama, enfim. Então, o que você vai medir? Energia que você vai medir, porque aí, de acordo com a energia, o semicondutor pode ser bom, qual semicondutor, um cintilador pode ser melhor, uma câmara de gás. Vai memorizar, precisa memorizar, tem condições de fazer a leitura imediata ou não. Então, vou usar filme, vou usar TLD, vou usar um cintilador com uma detecção eletrônica, uma memória à parte, porque hoje em dia é fácil, né? Quando a gente falava muito de detector ativo antigamente, você não tinha essas questões eletrônicas hoje de memória. Então, até a década de 90, por aí, você não tinha nada com memória. Você tinha eletrônica funcionando. O celular funcionava. Beleza, o celular da década de 90, quando começou. Então, ele tinha memória, sim, você memorizava lá 50 números de 50 contatos, né, número de pessoas, só o número, e 4, 5 letras para o nome, no máximo. Alguma coisa assim. Então, a memória era cara e era difícil. Então, o celular tinha capacidade para 50 números de telefone, 100 números de telefones. Guardava as chamadas recebidas, as últimas 5 chamadas, coisas do tipo assim, certo? Não tinha nem SMS direito. Depois começou, não, agora tem SMS, você pode memorizar o SMS, né? Porque não é só você mandar, você recebe, ele tem que memorizar. Então, tem memória para SMS. Então, isso tudo foi crescendo aos poucos. Mas os dispositivos ativos, câmara de ionização, etc., não tinham memória, porque era tudo ainda meio analógico, então não tinha memória. Por isso, vai para o dosímetro, TLD, ou vai para o filme para você memorizar durante um mês, enfim, porque você não consegue medir instantaneamente ali, pega o filme, põe no químico lá, no outro dia pega o filme, bota no químico de novo. Não dá para fazer isso todo dia o processamento. Então a coisa foi evoluindo aos poucos. Hoje sim, hoje qualquer equipamento que você pensar, se não tem é porque não quer por questão de custo, porque qualquer coisa que você quiser pode ter memória. Uma televisão hoje, Smart TV, etc., ela não grava os programas, mas porque, enfim, não há ainda uma utilidade, o custo, etc. Mas você poderia ter dentro da sua televisão um HD, digamos assim, né? Que nem é mais, não seria mais HD, né? Hoje, tipo um pendrive, enfim, uma memória eletrônica ali, e você, quero gravar esse programa, aperta o botão e grava, né? Porque ela está recebendo sinal, está decodificando, está mostrando na tela, e aquilo que ela mostra na tela e o som também, ela joga na gravação. Poderia ser facilmente feito, né? Ou isso é possível mais ou menos com o computador. O computador você consegue, tem aplicativos que gravam a tela, né? Como, de certa maneira, eu estou gravando agora, estou transmitindo para você e também estou gravando a minha imagem, a minha voz. Então, tudo pode ter memória. E ainda não muito, mas alguns detectores, principalmente o detector semicondutor, etc., que tem que ter uma eletrônica e todo um cuidado, eles já estão começando a incluir memória. Então você pode medir a radiação, ele guarda as últimas 10, 50, 100 medidas, ele faz, guarda a data, a hora, enfim, então estão evoluindo e talvez, como a gente comentou antes ali, num futuro próximo, até o próprio TLD vai ser substituído, né? Já tem a tentativa aí, né? Não são muitos locais que
que vendem, que usam esse sistema, mais uma caneta 12 metros, que eles chamam de caneta, porque é pequeno, que na verdade é um pendrive. Pendrive que você liga no computador, né, com software e lê a sua dose todo dia, toda hora, quando você quiser, né? Tirou do bolso, vai ali e ele faz a leitura. Claro que hoje a legislação ainda fala em um mês, em dose acumulada, etc. Mas você pode ler todo dia, no final do mês você vê quanto que deu. Por quê? Porque você não só evoluiu na detecção, mas evoluiu na memorização. Então, num futuro próximo, eu acho que vai acabar, digamos assim, de uma certa maneira, esse uso dos passivos, principalmente, por exemplo, como o TLD para ou o SL para dosimetria pessoal, tá? Porque não tem muito sentido. O filme já está sendo substituído pelas placas, né, para radiologia digital, então eu acho que também essa parte de detecção com o tempo também vai ser substituído. Claro que em algumas situações, num reator, reator nuclear, numa radioterapia e tal, com altas doses, com alta energia, pode ser que o detector a gás ainda seja melhor do que um semicondutor. Sim, isso pode acontecer, tá? Mas ainda assim, mesmo que seja um detector a gás, ele pode ter memória, sem problema nenhum, né? Porque mediu a corrente, você memoriza, ok? Então, por fim, para a gente concluir, onde hoje a gente pode encontrar os semicondutores? Bom, placas do sistema DR. Hoje em dia, então, o sistema de radiologia direta tem as suas placas todas baseadas em semicondutores, seja silício amorfo, seja selênio amorfo, etc. Tá? Sistema PET também usam, por questões de velocidade, de precisão, etc. Usam semicondutores. Pode usar a cintilação, pode usar também cintilação, mas utilizam o PET, também utilizam os semicondutores. Materiais em bagagem, quando você passa no aeroporto no detector de raio-x lá de bagagem, aquelas imagens, etc., são feitas, quase todos, né, os equipamentos modernos, com semicondutores, porque daí eles, além de obterem a imagem, eles conseguem também diferenciar a energia que veio, que passou, o contraste, e aí eles pintam, né, o que é, agora não me lembro, verde é o que é orgânico, azul que é metálico, vermelho que é plástico, etc. Então, também por causa dos semicondutores, eles diferenciam as energias da radiação ali. Alguns são por radiação espalhada, tá? Alguns é imagem mesmo, e outros é radiação espalhada. Ele mede a radiação que espalha para ver o espectro, espectrometria, né? E descobrir qual é o material. Inclusive, tem alguns que detectam o material em si, a molécula, né? Principalmente, por exemplo, no caso de tóxicos, né, narcotráfico e explosivos, né? Então eles conseguem detectar e dizer, olha, é tal material por causa que pela radiação espalhada eles veem a espectrometria, veem o espectro, veem as frequências, as energias que aquele material espalhou. Então cada um tem uma espécie de uma assinatura digital. A própria espectrometria que a gente falou, então posso pegar, por exemplo, o meu equipamento de raio-x, de tomografia e fazer aquele desenho que a gente está acostumado, né? Às vezes pego radiação espalhada, radiação característica aqui. Então, para você saber essa curva, quantos fótons de tal energia, quantos da outra, etc, tal, qual é a energia do raio-x aqui, característica que está saindo, é da camada K, da camada L, é o produzido pelo tungstênio, é porque passou pelo óleo, aí o óleo tinha algum metal, alguma coisa que emitia um raio-x característico, então isso é espectrometria. E existe uma coisa agora também chamada contagem de fotos, ou photo counting, né? Então, testando muito isso em tomografia. O que seria a contagem de fotos, ou photo count? Então, a ideia é mais ou menos, né, até o nome contagem, é que em vez de você medir, simplesmente assim, o detector 1 recebeu 1000 fotos, o detector 2 mediu 500 fotos, então tem um contraste de 1000 para 500, etc. Então você medir, sim, não deixa de ser contagem, né? Mas na verdade você está, depois esses fotos viram corrente elétrica, você está medindo corrente elétrica. A ideia do chamado photo counting, né, é que você conseguiria medir, tá? Por várias técnicas, tem 3 ou 4 técnicas para fazer essa contagem de fotos, é que você pudesse contar fotos, por exemplo, de alta energia,
separados de baixa energia. Então você teria, no caso da tomografia, você teria uma imagem de baixa energia e uma imagem de alta energia. Então, essa imagem feita com fótons de alta energia dá um contraste, porque tem um coeficiente de atenuação linear de cada tecido para aquela alta energia. E você teria uma imagem de baixa energia gerada pelos fótons de baixa energia que interagiram com o paciente por causa do coeficiente de atenuação linear, geram atenuações diferentes, uma contagem diferente. Então, você teria contagens, por isso que chama de count, né? Porque você teria espectros diferentes. E aí você geraria duas imagens e você, claro, poderia fazer para uma matemática assim, de somar, de diminuir, dar um melhor contraste. Então, essa imagem aqui, essa parte não está muito boa porque veio fóton de alta energia, que o contraste foi para o espaço, saiu tudo preto. Ah, não, mas no de baixa energia tem um certo contraste, então usa essa parte da imagem. Ah, ali a baixa energia ali não passou, ficou branco. Ah, mas com alta energia passou, deu contraste. Então você misturaria as duas imagens. E tem, inclusive, alguma coisa que vocês vão chamar de imagem colorida com raio-x. O que quer dizer imagem colorida, né? Claro que depois no computador, o computador pode colorir, pintar de vermelho, azul, verde, amarelo, não tem problema nenhum. Mas qual é a ideia da imagem colorida, entre aspas? É que você pudesse contar 4 ou 5 energias diferentes de fótons e com isso ter 4 ou 5 imagens diferentes. Aí você teria então uma imagem azul, uma vermelha, uma amarela, né? Nesse sentido, pensando em energia e frequência como as cores. E aí você teria 5, 4, 5, né? Já tem teste de, acho que de 5 imagens diferentes ou capturas de energias diferentes para gerar então contrastes diferentes e com isso você ter uma imagem que poderia ser separada, ter as 5 imagens separadas ou ir juntando elas e ter uma imagem só com mais contraste, com mais resolução. Isso só é possível com os semicondutores. Eles é que garantem essa capacidade de contar. Aí, como eu disse, se depois lá geralmente em tomografia computadorizada, a gente comenta um pouco sobre esses detectores, né? Aí tem várias tecnologias, né? Várias maneiras de você fazer essas contagens diferentes, desde um detector único com essa capacidade, a botar 2 detectores juntos, né? Como se fosse 2 camadas, a primeira camada mede baixa energia, a segunda camada mede alta energia, né? E, enfim, outras tecnologias aí para fazer essa contagem que eles chamam, né? Photo counting, em inglês, photon counting, contagem de fótons. Por hoje a gente termina a nossa aula de semicondutores, detectores semicondutores, né? E numa próxima aula a gente vai entrar então agora no uso desses equipamentos, digamos assim, de todas essas medições e grandezas, tudo que a gente já viu até agora, para o controle de qualidade, tá? Um uso um pouco, digamos assim, mais prático de tudo isso que a gente viu no dia a dia de um serviço de radiodiagnóstico, por exemplo, até mesmo de radioterapia. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção, a gente se vê numa próxima aula. Até mais.